O dono do Cruzeiro acabou de negar a nova proposta do Flamengo de mais de 30 milhões de euros pelo Caio Jorge. E mais do que isso, já começou a negociar a renovação de contrato do Caio Jorge. Uma coisa tem que ser falada sobre o Pedro Lourenço. O Pedrinho tá tirando muita onda. Sabe por quê? Porque ele tá deixando claro: eu não preciso do Cruzeiro para ganhar dinheiro. Eu sou um dos homens mais ricos do Brasil. E o time pro qual eu torço e do qual eu sou dono não vai ser inferior ou se inferiorizar a qualquer outro adversário. Pode vir Flamengo, pode vir Palmeiras, pode vir quem quiser, que o Cruzeiro só vai vender jogador pelo valor que o seu dono quiser. Eu acho a posição certa do Cruzeiro não vender o Caio Jorge por mais de 30 milhões de euros. Não, eu venderia. Eu acho que o Caio Jorge vale no máximo 20, 22 milhões de euros hoje. Mas a personalidade desse cara mostra para o torcedor do Cruzeiro o seguinte: que o Cruzeiro vai ser gigante por muito tempo e que o Cruzeiro já está entre as maiores potências do futebol brasileiro. Não dá mais para dizer que o Cruzeiro é a terceira força do futebol brasileiro. Tá de igual para igual com o Flamengo e com o Palmeiras, porque tem um dono que é bilionário e que é torcedor. Ele não quer o Cruzeiro para ganhar dinheiro. Ele quer o Cruzeiro como paixão para fazer do time dele um time campeão. Muito foda, cara. Que personalidade do Pedrinho. E o torcedor do Cruzeirense tem que tirar muita onda mesmo. Porque o seu dono não vai deixar o Cruzeiro se sentir inferior a nenhum clube do Brasil. É isso. O Flamengo fez ontem uma proposta formal, isso faz parte da estratégia que foi o quê? Antes eram contatos entre o presidente e o dono, né? O presidente do Flamengo e o dono do Cruzeiro. E o Cruzeiro rechaçando a primeira proposta, a segunda proposta, que foi aquela envolvendo o Cebolinha no dia 1º de janeiro, e ontem a proposta, um documento, né? O Flamengo mandou a proposta por escrito. Qual o propósito disso? O Flamengo estabeleceu aí um jogo de paciência. Tá? A proposta está na mesa e o Flamengo não vai retirar. Pelo menos não é o que o clube pensa em fazer. Pretende manter a proposta. O Cruzeiro já disse não. Bem, eu posso chegar para você e falar assim: Alan, você quer comprar meu carro? Não, não quero vender. Você fala: tá bom, te pago tanto. Daqui a uma semana eu posso mudar de ideia. Não posso? Caramba, claro, a proposta é boa, né? Esse carro aqui, já estou meio enjoado dele, tudo, acho que eu vou vender. Vou vender, vou comprar um outro, vou ficar sem carro mesmo, não estou usando muito carro, sei lá, posso mudar de ideia e vender o carro. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer com o jogador de futebol também. Então a proposta está na mesa e vai ficar. E aí entra um ponto que eu conversei com a pessoa do clube hoje, pessoa importantíssima do clube, ela me disse o seguinte: o cara que vem de fora chega a custar 18% a mais por conta de impostos de remessas ao exterior. Então ele me disse o seguinte: quando você fala de 30 milhões aqui no Brasil, você vai a 35, 35,4 por aí do custo real para trazer um jogador. Ele falou: pô, isso as pessoas não estão percebendo. Então, se você falar num jogador lá fora de 30 milhões de euros, na verdade pode botar 35 aproximadamente. Aqui você não teria essa despesa. Então, há uma diferença no custo. Esse é um ponto que o Flamengo entende que faz com que a insistência do Caio Jorge tenha sentido, tá? E aí eles entendem da seguinte maneira: jogadores desse nível, tá, de bom nível, atacantes de nível da Europa, para jogar na Europa, com menos de 26 anos de idade, não sai por menos de 30 a 35. Meio-campistas, 20 a 25 milhões de euros. E defensores, no mínimo 13 a 18 milhões. Mais de 18%. Tá? Então eles entendem que não foi o Flamengo que inflacionou o mercado é que muda rapidamente e acaba afetando também o que acontece no Brasil. Tá? Então o Flamengo entende que hoje já consegue brigar com clubes europeus de segunda prateleira, não elite, né? E entende que essa proposta, ela, digamos assim, estabelece agora um jogo de paciência. Aí, para ilustrar, quando saiu o demonstrativo financeiro do Flamengo, teve até muita gente na internet repercutindo: nossa, o Carrascal não custou 12, custou 16, né? Porque custou mais do que os 12 que foram noticiados à época. 12 era o valor dos direitos federativos. No balanço do Flamengo aparece todo o custo da operação, e bateu perto de 16 milhões, que é essa diferença aproximadamente aí a qual estamos nos referindo. Tá? Então, o Flamengo agora vai esperar, né? Vai deixar a proposta nas mãos do Cruzeiro, tá? Que pode mudar de ideia se quiser. Enquanto isso, aí que está a estratégia, que não é nova, muitos clubes já fizeram isso na história do futebol. O Flamengo faz com que o Cruzeiro fique lidando com o jogador que, pelo que se sabe, pelo que se comenta nos bastidores, gostou da proposta e se interessou pela transferência, embora ninguém vá falar isso abertamente, claro, né? Mas gostou, o staff dele gostou da proposta, isso é o que o pessoal comenta nos bastidores. E claro que o Cruzeiro vai ter que lidar com esse jogador que vai querer o quê? Naturalmente, o que acontece nessas horas? O empresário vai chegar e falar: olha, vocês recusaram 30 milhões de euros pelo jogador. O jogador foi tirado do campeonato, está valorizado.
E aí tem mais. Vocês estão contratando o Gerson por até 30 milhões pode custar o Gerson. Né? Então temos que valorizar o menino aqui também. Isso vai fazer o quê? Se acontecer, vai onerar o Cruzeiro. O Cruzeiro é obrigado a aumentar o salário dele? Não é obrigado. O contrato está em vigor. Mas vai lidar com um jogador, entre aspas, insatisfeito com a situação ou vai melhorar o salário dele? Então, tem algo mais do que a proposta apresentada. Tá? E caso não mude de ideia, o Flamengo vai esperar, vai esperar. E aí eu perguntei à pessoa, vem cá, mas e se por acaso o Flamengo não fechar com o centroavante para agora? Né? Tiver que esperar a próxima janela. A resposta foi, não seria o ideal, mas também não é o fim do mundo. Há um ano nós não tínhamos nem essa condição de contratar, e agora a gente pode contratar. Se tiver que esperar, o Flamengo vai esperar. Então, não surpreenda o torcedor, você da dopamina, fique esperto aí, irmão, porque de repente pode ser que não contrate ninguém por centroavante. Pode ser que não contrate ninguém. Eles entendem que tem tempo, a janela está aberta, não vai fechar hoje, né? Tem semanas pela frente, mas existe a possibilidade. O Flamengo admite não contratar um centroavante se o Cruzeiro não ceder no Caio Jorge e não conseguir esse atleta. Pode ser que o Flamengo fique e espere no meio do ano para tentar no meio do ano e vai se virar como se virou no final do ano passado com aquilo que tem, que é o Pedro. Aí espera-se em condições, já voltou até a treinar por iniciativa dele, um pouco antes dos demais. E as opções que ele tem. É Plata, improvisado, é Bruno Henrique, improvisado. Enfim, os jogadores com os quais o Flamengo ganhou, né? A Libertadores e o brasileiro do ano passado, sem o Pedro na reta final. Repetindo, eles entendem que não é o ideal, mas se for preciso, vão esperar. É um discurso muito mais racional do que o que foi dito naquela apresentação no dia 23 de dezembro. A história que a gente falou no começo da live. Não, ninguém vai gastar mais e tudo. Agora, me parece algo mais sensato do que aquele discurso que pode soar para alguns até como bravata. E eu acho que está certo. Eu acho que tem que ser uma coisa pensada. Não adianta contratar loucamente. Para que contratar um centroavante qualquer que o Felipe não vai escalar? Como aconteceu com o Juninho, que custou 5 milhões de euros e foi repassado. O Flamengo recuperou o dinheiro. Vai trazer um outro cara para não jogar? E o Felipe queria o Juninho, né? Há um ano. Tem isso. Então tem que tomar um certo cuidado. Tem que ser uma coisa muito bem pensada. E eu acho que o Flamengo, é a opinião minha, não precisa desesperadamente contratar jogadores de qualquer forma, de qualquer maneira. E claro que a janela do meio do ano oferece mais opções. Né? E aí entra outra questão, né? Que a gente pode discutir. O trabalho do scout. Eu não sei se o scout do Flamengo oferece outros nomes e eles são barrados, né? Quando chega numa instância superior dentro do clube, né? Dentro da hierarquia do clube, ou se eles não oferecem nada. Eu imagino que ofereçam jogadores, opções outras, né? Jogadores até mais acessíveis, que possam compor o elenco. Até um jogador por empréstimo, que possa vir por um ano, que possa jogar esse semestre, ser uma alternativa na ausência do Pedro, eventual, que depois possa ficar ou não no Flamengo, que não impeça com uma grande contratação no meio do ano. Mas o Flamengo vai deixar, a proposta está lá, não pretende retirá-la e vai esperar que o Cruzeiro lide com essa situação. O que o Flamengo, na prática, repito, ninguém vai falar, mas o que o Flamengo vai esperar? Que o jogador pressione para sair. É isso. O Flamengo vai esperar que o jogador pressione para sair. Aí, como é que você evita que essa situação fique latente? Fazendo um novo acordo com o jogador. É o que o Cruzeiro talvez tenha que fazer. Não sabemos como vai ser, vai ver como vai ser, vai depender de como o Cruzeiro vai gerenciar isso. Isso acontece há muito tempo no futebol e, pelo jeito, está ocorrendo de novo. O Pedro Júnior, que é o filho do Pedrinho, o Mauro, ele deu até entrevista ontem para a Rede 98 e ele fala aqui, ó, a gente vai fazer uma extensão no contrato e um aumento salarial. É justo para valorizar o Caio Jorge. O Caio entendeu muito bem esse projeto. É um projeto visionário. A gente quer brigar por títulos e a gente dá um recado ao mercado. Um valor muito importante que o Flamengo ofereceu, mas ainda distante dos 50 do que pretendíamos. Se fala em valores, mas depende muito da forma de pagamento. Depende muito como o Flamengo pagaria, por exemplo, os 50 milhões. Dependeria de como esse dinheiro chegaria aos cofres do clube. Ontem o Flamengo fez mais uma investida. Não foram valores maiores. Ele basicamente oficializou. A gente agradeceu, mas o projeto que apresentamos ao Caio Jorge é muito grande. Você acha que pode mudar um pouco? Não essa busca, Mauro, mas esperar, entre aspas, caso o Cruzeiro anuncie a renovação do Caio Jorge? Você acha que isso possa mudar um pouco o pensamento? Se o Caio Jorge acertar uma nova condição, porque ele não vai sair de jeito nenhum, né? Significa que vão dar ali, é quase um cala-boca, ó, toma essa grana aqui, vamos melhorar teu contrato, tudo, fica aí, garoto. Beleza, aceitou, ficou, fim de papo. Né? Mas enquanto isso não acontecer, o Flamengo vai ficar com a proposta por lá. E pode ser que encontre outro jogador e pode não contratar ninguém.
A questão é, o Flamengo admite não contratar um outro centroavante, se não for o Caio Jorge, nesta janela e esperar o meio do ano, onde você vai ter uma oferta maior. Quando eu falei no começo da live do Tati Castellanos, não é uma informação, gente. É só um cenário muito É um jogador factível. que o Flamengo já se interessou. Isso, e provável. Se o time for rebaixado, aí você procura o agente do cara e fala, porra, vai jogar a segunda divisão aí, como é que vai ser? É legal a Championship, né? Mas é a segunda divisão. E aí, você vai jogar, o Tati vai jogar a segunda divisão, ficar um ano da carreira dele jogando na Série B da Inglaterra, ou ele pretende, topa passar uma temporada aqui no Brasil, né? Aí, de repente, você consegue até um jogador por empréstimo, com um valor específico para comprar, aí você abre-se possibilidades mil. Estou citando um jogador. E se o West for rebaixado? Ele pode falar, não, quero ficar aqui, vou jogar a segunda divisão. E pode não querer ficar. As coisas mudam em função de uma série de fatores, né? Então, estou citando um jogador, de vários outros que você vai poder, de repente, buscar na Europa no meio do ano. Então, a janela do meio do ano é uma janela muito mais farta para você sair em busca de jogadores específicos. Especialmente que o Flamengo é um clube que hoje quer frequentar esse métier aí do mercado europeu. Eu acho que deveria abrir mais o leque. Não depender tanto da Europa. Mas não é o que estamos vendo, né?